Bom dia! Você é muito especial para Deus. A beleza do Espírito Santo está sobre a sua vida. Você pode cantar e pode se alegrar, sabendo que você é uma pessoa que não vive sozinha na terra. Anjos te cercam 24 horas e a presença do Espírito Santo está com você. Não temas, porque o Senhor te ajudará em todas as suas guerras e fará você favorável em todas as suas batalhas. O Senhor não vai te deixar abdicar daquilo que é importante para Ele que você faça, que você tenha. Descansa teu coração. Deus há de te colocar nos lugares certos na hora certa, pessoas certas do teu caminho. E você se lembrará em todo tempo: eu tenho um Pai, um guardião, um provedor que trabalha por mim. Hoje é segunda-feira, 12 de maio de 2025. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Mateus capítulo 7, verso 13 em diante diz assim: Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Eu sei que você tem um foco, mas eu quero te falar essa manhã. O teu foco precisa ser a vontade de Deus. Nós precisamos invocar ao Senhor em todo o tempo para estarmos livres dos laços e setas do adversário. Invocar o nome de Jesus é algo tão poderoso que você nem imagina, mas que exige uma atitude da nossa parte. Invocar significa clamar, atrair, convidar o Espírito do Deus vivo para dentro de nós e a se unir ao nosso espírito. Sabe, esse passo é indispensável para que nós possamos alcançar a salvação. E deve ser segundo a ordem de Deus para que o fundamento da nossa fé seja verdadeiro. Você acredita que você um dia vai morar no céu? Esse ponto de invocar o Senhor é tão importante para mim. Então eu peço na palavra de hoje que você abra o seu coração para compreender essa verdade que é tão básica, pois é uma coisa que a igreja tem tratado com leviandade. E a primeira coisa que nós temos que entender sobre o Espírito de Deus vir habitar em nós é que a decisão de renovar a nossa vida e a decisão de sair dos pecados e viver o melhor é nossa. Andar com Deus é uma escolha, é uma atitude. Andar com Deus é um posicionamento que eu e você precisamos ter. Todos querem ser selados pelo Espírito da promessa, mas a gente só é selado depois de invocar a verdade no nome de Cristo. Isso não é feito com uma mera oração. As pessoas que ignoram o real significado de Jesus não conseguem ser revestidos pelo Espírito Santo. Mas somente com plena convicção podemos atrair a presença dele para nós. Só então a gente pode decidir de todo o coração mudar os nossos caminhos, removendo as pedras de dentro de nós, buscando em Deus renovar a nossa mente em Cristo. Sabe, crer com o coração significa ter determinação para andar na justiça de Deus, ser sustentado pela sua graça. A Bíblia vai dizer que o justo viverá pela fé. A fé
que me leva a crer que mesmo no invisível tenho alguém que trabalha por mim. O inimigo o tempo todo tenta colocar embaraços no nosso caminho. Mas você já parou para se perguntar por que você ainda está de pé? Por que você vive? Por que você não foi envergonhado? Eu vou te responder. Porque Cristo está contigo. Nós precisamos entender que Jesus, Ele está aberto a todos que convidam a Ele para entrar. Você e eu não podemos dizer simplesmente, eu acredito em Deus, e fazer tudo o que queremos só porque Deus nos chama de justos. Não é assim, isso está errado. O apóstolo Tiago se refere a esse tipo de crença como uma fé ineficaz, uma vez que ela não vem acompanhada de obras, pois a Bíblia diz, a fé sem obras é morta. Abra a tua Bíblia comigo agora em Tiago 2:19, que diz assim, você acredita que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é morta. Você precisa mudar o seu jeito de ser. É dentro do nosso coração que encontramos o sistema de crenças do nosso ser. E somente ele tem a força interior para mudar a direção da nossa vida. Nossa mente reflete e aceita, mas ela não tem poder para quebrar determinados padrões de comportamento. As decisões de nossa vida somente podem ser tomadas com o coração. E você precisa entender uma coisa. Tudo que pertence ao homem natural, como por exemplo, o eu do crente, deve passar pela morte da cruz, pela morte em Cristo, pela transformação, pela renovação, pela restauração. Você precisa mudar de vida. Nós não podemos dizer que servimos a Deus e andarmos segundo as nossas vontades. Apenas o coração pode decidir entrar pela porta da cruz. Se humilhar, obedecer, renunciar aos prazeres desse mundo. Só o coração pode decidir. Mas a Bíblia diz, o coração do homem é corrupto e enganador. Quem o conhecerá? Muitas pessoas se denominam cristãs, mas o que elas acreditam é somente filosofia, ética e doutrinas acerca da verdade, ou alguns fenômenos sobrenaturais. Crer dessa forma não produz nenhum novo crescimento, nem lhes dá um novo espírito. Se crermos apenas com a mente, a gente pode recitar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ou a profissão de fé, mas nada disso vai trazer para nós um nascimento em Cristo Jesus. Precisamos mudar verdadeiramente para nos tornarmos cristãos que carregam a presença do Pai. João, ele confirma exatamente enfatizando que andar no pecado e crer levemente que estamos justificados é um terrível engano. Precisamos lembrar, a iniquidade e a justiça são opostas entre si. E caso coexistam na vida de algum suposto crente, ele permanecerá em um lamentável estado de juízo ao longo de toda a sua existência, pois inevitavelmente a justiça julgará o seu pecado. A Bíblia vai dizer, todo aquele que nele permanecer não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu e nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém vos engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é o diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. E todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça
não procede de Deus. Tampouco quem não ama seu irmão. 1 João 3, 6 a 10. Para terminar, eu quero te dizer essa manhã, um efeito profundo acontece no coração de quem invoca Jesus. Cristo se levanta em poder a fim de desfazer tudo aquilo que nos afasta dele. Podemos ser simplesmente crentes, ou podemos nos tornar literalmente cristãos. Aquele que guarda a palavra de Jesus e tem prazer na sua lei. O Evangelho chama a mim e a você para uma genuína conversão. Uma conversão que nos transporta do reino das trevas para a luz. E isso é uma escolha. Então, essa manhã, se você escolhe viver na luz, ajoelhe-se aonde você estiver. Eu quero só falar uma coisa para você. O Senhor usa a palavra converter, transladar em algumas versões, o que implica em uma mudança de lugar e significa que não se pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Pela graça sois salvos, mas Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Converter significa mudar de direção àqueles que querem o mundo e a Cristo ao mesmo tempo. Nunca foram convertidos, sem jamais resistir ao poder de Satanás. Se a gente puder ter os olhos abertos e ver a real condição de nossa alma em relação a Deus, a gente vai decidir deixar as trevas e nos conciliar à luz. Ajoelha, fala comigo, Jesus, não quero ser um ignorante. Não quero ser uma pessoa que diz que te ama, mas te desobedece. Não quero andar nas trevas. Santifica-me, purifica-me, Senhor, e guia os meus passos na Tua presença. Que eu possa ser remido, perdoado, transformado verdadeiramente. Que eu não seja aquela pessoa que quer ser abençoado, mas não quer se arrepender. Porque a Tua palavra diz que o Senhor veio para os perdidos, mas os perdidos, quando te encontram, mudam de vida. Faça de mim uma pessoa com arrependimento sincero e transformado pelo Teu Espírito Santo. Abençoa Teus filhos, Pai. Livra do mal, protege e guarda em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Seja um mantenedor do ministério, se torne um dizimista ou faça um voto da campanha da primavera. Aqui eu não vendo milagre. E nem te digo que fazendo um voto você vai ficar rico ou vai prosperar. Mas os votos não compram salvação, mas no reino espiritual. Se for feito com fé e sem o intuito de barganhar com Deus, podemos ser favorecidos. Agradecendo a Deus pelo milagre que eu ainda não vi, mas sei que Ele fará por mim. E o meu posicionamento é orar pela tua vida. Apresentar os teus pedidos de oração, os teus votos, teus dízimos, tuas ofertas e pedir para que Deus te favoreça. Envie o comprovante para o e-mail atendimento.bispavirginiarruda@gmail.com. Se inscreva no canal, dá o seu like e compartilhe a palavra do dia. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia. Vamos cantar hoje Tempo da Colheita. Em todas as plataformas digitais, canta e declara que você vai viver um tempo sobrenatural na presença de Deus. Vamos orar comigo todos os dias e ouvir uma palavra do coração de Deus? Então vamos lá. Coloca no YouTube Virgínia Arruda. Depois, inscrever-se no canal. Em seguida, ativa o sininho e as notificações. E sempre que um conteúdo novo for colocado, você será avisado. A palavra do dia é um conteúdo vindo do coração de Deus para o seu coração, para edificar a sua vida e a sua história. Eu vejo você lá.